se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Mão da Cova. No fim da cidade de Santa Regência, havia um cemitério antigo que o tempo parecia ter esquecido. Os portões de ferro enferrujado rangiam sozinhos à noite, e os túmulos mais antigos não tinham nomes, apenas pedras rachadas cobertas de limo. Crianças da vila contavam histórias sobre um homem que fora enterrado vivo ali, depois de ser acusado de feitiçaria. Diziam que, em noites de lua nova, uma mão apodrecida surgia de uma das covas e arranhava o chão como se buscasse sair. Rafaela, uma jovem enfermeira recém-chegada à cidade, não acreditava em lendas. Alugara uma casa simples perto do cemitério, pois o preço era atrativo demais para recusar. As noites eram silenciosas, exceto por um som estranho de algo arrastando na terra, como se alguma coisa pesada se movesse sob o solo. Inicialmente, pensou ser um animal escavando ou até raízes se movendo com o vento. Na terceira noite, ao retornar do hospital, viu que havia marcas de dedos na terra do lado de fora do portão do cemitério. Os sulcos eram fundos e terminavam abruptamente, como se a mão tivesse sido puxada de volta para baixo. Tentou ignorar, mas algo dentro dela começou a se inquietar. O ar ao redor parecia mais denso, como se um véu invisível estivesse sendo erguido entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Na manhã seguinte, conversou com uma senhora da vila que lhe contou sobre a Mão da Cova, uma lenda que ninguém ousava invocar em voz alta. Segundo ela, a mão pertencia a um homem injustiçado que jurou vingança. Dizem que ele arrastava para sua tumba qualquer um que ousasse zombar de sua dor. Era preciso respeitar o silêncio do cemitério, ou ele viria à noite com sua mão fria como pedra. Rafaela ainda relutava em crer, mas os sonhos começaram. Sonhava que estava deitada, imóvel, enquanto dedos cadavéricos subiam pela cama, agarrando seus tornozelos. Acordava sempre ofegante, suada, com a sensação de que algo a havia tocado de verdade. Em uma dessas madrugadas, viu marcas no chão do seu quarto, como se unhas tivessem arranhado o piso de madeira. Determinada a entender o que estava acontecendo, decidiu visitar o cemitério durante o dia. Caminhou entre os túmulos, e perto de um jazigo quebrado, sentiu um calafrio subir pela espinha. Uma voz baixa, sussurrante, ecoou em sua mente: "Você viu, agora ele virá." Não havia ninguém ali, mas o ar cheirava a terra molhada e carne pútrida. Naquela noite, o som de algo escavando voltou, mais alto. E junto dele, um som de respiração pesada, arfante, vinda debaixo da terra. Quando tentou acender a luz, percebeu que estava sem energia. A escuridão era total, e a única coisa que podia ouvir era o lento arrastar e o estalo de ossos se movendo. Foi então que viu, pela fresta da porta, uma sombra se arrastando pelo chão da sala. Uma mão, pálida e úmida, se estendia como se buscasse apoio. A Mão da Cova havia saído, e agora sabia onde ela morava. Rafaela trancou-se no quarto, o coração batendo como um tambor em meio à escuridão. Sabia que aquilo não era um sonho. A coisa estava dentro da casa. Encostou o ouvido na porta e ouviu o som de algo raspando o chão, arranhando como se buscasse encontrá-la pelo som. A respiração do outro lado era irregular, úmida, quase animal. Pegou seu celular e tentou ligar para a polícia, mas não havia sinal. A janela do quarto dava para o quintal, mas o medo de sair e encontrá-la cara a cara com a criatura a paralisava. Algo dentro dela dizia que fugir só aceleraria o encontro. Ouvia a madeira do assoalho gemer enquanto a coisa caminhava em 4 membros, como um animal ferido. De repente, silêncio. Um silêncio tão absoluto que chegava a doer. Quando Rafaela se arriscou a olhar pela fresta da porta, viu apenas escuridão. Deu um passo para trás e tropeçou. Ao cair, percebeu que algo a agarrava pelo tornozelo. A mão fria da cova surgira por debaixo da cama, puxando-a com uma força desumana. Gritou, mas ninguém a ouviria. Conseguiu se soltar, chutando com força. Correu para fora da casa, descalça e ensanguentada. Atrás de si, o som dos passos irregulares ecoava na rua deserta. Chegando à vila, foi acolhida por um senhor chamado Antenor, que a levou à sua casa e a ouviu em silêncio. Ele não parecia surpreso.
Na verdade, parecia arrependido. Antenor contou que fora coveiro no cemitério por quase 40 anos. Disse que a mão não procurava qualquer um, apenas aqueles que, mesmo sem querer, haviam cruzado um pacto antigo feito por um grupo de moradores há mais de um século. Um pacto para enterrar a dor de um crime coletivo, um assassinato brutal de um curandeiro que ameaçava o poder dos poderosos da época. Rafaela, ao morar ali, havia quebrado o silêncio. Ela pisara em solo proibido, morar em casa construída sobre o túmulo esquecido. E agora, o espírito daquele homem estava acordado, confuso e sedento por justiça. Antenor afirmou que havia um modo de selá-lo novamente, mas era preciso coragem, e o risco de falha significava morte. A jovem decidiu seguir com o ritual. Não podia continuar fugindo. Precisaria retornar ao cemitério na próxima lua nova, encontrar a cova verdadeira e usar um objeto do morto para selar o espírito. Antenor lhe deu uma pequena caixa contendo um amuleto. Ele usava isso no pescoço, até o último suspiro, disse. Mas vá sabendo, ele sente. E se você hesitar, a mão o levará. Rafaela passou os dias seguintes em estado de alerta, vigiando as sombras, dormindo à luz do dia. O som da escavação cessara, mas sabia que não por desistência. Era a preparação. A última calmaria antes da vingança plena. A lua nova chegou com uma escuridão incomum, como se o céu tivesse sido engolido por algo maior. Rafaela se dirigiu ao cemitério com um amuleto apertado entre os dedos e uma lanterna nas mãos. O portão estava aberto, embora jurasse tê-lo deixado trancado. Cada passo no cascalho soava alto demais, como um chamado. Os túmulos pareciam mais distorcidos à noite, como se algo os observasse de dentro para fora. Rafaela se guiava pelas instruções de Antenor, memorizadas como um mantra. Chegando ao túmulo sem nome, o mais antigo e desgastado, sentiu um frio subir pela espinha. O solo estava revolvido, como se algo tivesse saído de dentro, ou estivesse prestes a retornar. Ela se ajoelhou e começou a recitar as palavras ensinadas. O ar ao redor parecia pulsar. As folhas pararam de se mover. O tempo congelou. Foi quando a terra se abriu sob seus pés e uma mão pálida emergiu com violência, agarrando seu braço. Os dedos ossudos apertavam com força, queimando como gelo. Os olhos da criatura surgiram da terra, vazios, cheios de ódio. O amuleto caiu. A criatura parou por um segundo. Rafaela, desesperada, o alcançou com a outra mão e o pressionou contra a pele da mão cadavérica. Um grito gutural ecoou pela noite, fazendo as cruzes dos túmulos tremerem. A criatura recuou, mas não desapareceu. Continuava ali, olhando, como se reconhecesse algo. Uma imagem invadiu a mente de Rafaela, uma memória que não era sua. O homem, deitado na cova, amarrado, os olhos arregalados, sendo enterrado vivo. Viu os rostos dos algozes, e um deles era idêntico a Antenor. O coveiro não era inocente. Ele fora parte do crime original, agora escondido sob arrependimento tardio. A criatura recuou novamente para a terra, mas antes de desaparecer, tocou o peito de Rafaela com um dedo. Ela caiu de joelhos, arfando, sentindo algo dentro de si mudar. A mão voltaria. Mas agora, havia escolhido ela como receptáculo. Rafaela acordou em sua cama, confusa. Tudo parecia normal demais. O sol entrava pelas frestas da janela, os pássaros cantavam. Mas havia algo errado. Sua mão direita estava manchada, como se tivesse saído debaixo da terra. Os dedos tremiam involuntariamente, como se outra vontade a comandasse por dentro. Foi até o espelho e encarou o reflexo. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros, quase opacos. Sentia uma presença dentro de si, como se o espírito do curandeiro ainda estivesse por ali, observando através dela. As marcas no chão haviam desaparecido. Mas dentro de sua mente, as vozes não cessavam. Visitou Antenor para confrontá-lo, mas encontrou apenas a casa vazia. No quarto, uma carta. Ele está em você agora. Não lute. Ele precisa ser lembrado. E o preço da verdade é a carne. A fúria tomou conta de Rafaela. Ela compreendia, enfim,
que fora usada, um receptáculo para conter uma força antiga que não queria ser esquecida. Conforme os dias passavam, sua pele começava a mudar. A mão direita tornou-se permanentemente manchada, seus ossos estalavam à noite, mesmo em repouso. Os sonhos se tornaram visões, como se ela revivesse os últimos momentos do homem enterrado, vez após vez. A dor dele era agora a sua. No hospital, pacientes começaram a relatar pesadelos após o toque dela. Uma criança disse ter visto uma mão saindo do teto durante uma consulta. Um idoso morreu de susto após Rafaela encostar em seu braço. A presença da mão da cova se espalhava através dela, como uma praga silenciosa. Ela tentou se afastar de tudo, fugir, mas onde quer que fosse, a sombra a acompanhava. O amuleto já não tinha poder. Era tarde demais. A semente da cova agora crescia em sua alma. Sabia que restava apenas uma saída, retornar ao túmulo e se oferecer por completo. Ou ela controlaria a mão, ou a mão a arrastaria de vez. Na última noite, Rafaela retornou ao cemitério, agora mais parte dele do que do mundo. A lua brilhava vermelha, como sangue coagulado no céu. Caminhou até a cova e ajoelhou-se. A terra parecia respirar sob seus joelhos, pulsando ao ritmo do que habitava seu corpo. A criatura surgiu, completa desta vez. Um corpo esquelético coberto por trapos e terra, os olhos fundos brilhando de raiva e desespero. Mas não atacou. Apenas observou. Porque agora reconhecia nela um pedaço de si. Rafaela estendeu a mão manchada e a criatura a tocou. A terra tremeu. Uma luz sombria os envolveu. Em poucos segundos, o corpo do morto se desfez em pó, e Rafaela caiu no chão, inconsciente. Quando despertou, estava sozinha. Mas algo era diferente. A mão estava limpa. Os olhos, claros. A maldição parecia ter se dissipado. Retornou à vila, tentando retomar a vida. Mas todos sabiam. Ninguém se aproximava. Ela era a mulher que encarara a mão da cova e vencera. Ou assim pensavam. À noite, ainda ouvia a escavação. Mas não do lado de fora. Dentro de si, a mão ainda batia. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode